Não puder, está tranquilo. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. E eu quero que você nessa manhã entenda que Deus, Ele é um Deus que Ele tem uma palavra que está velando. Essa palavra está velando para cumpri-la. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Essa história, antes da gente ler o texto, esse texto conta a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um general que ele pertencia a uma outra nação. E aí então, uma das funcionárias dele, que trabalhava na casa de Naamã, falou para Naamã assim: olha, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu lá em Israel. E aí a Bíblia diz que aquele homem organizou tudo e automaticamente ele foi até Israel e chegando lá entregou na mão do rei uma carta e a carta dizia assim: olha, eu quero que você me cure da lepra. E aí o rei de Israel disse: olha, esse homem está querendo armar contra mim. E aí diz a Bíblia que foi então até Eliseu e Eliseu mandou o homem literalmente tomar banho. Fala assim: mandou o homem tomar banho, né? E a Bíblia vai dizer para nós que quando Eliseu mandou o homem tomar banho, Eliseu mandou o homem tomar banho aonde? No rio Jordão. E o Jordão, meus irmãos, é um rio que ele é um rio que ele não é aquele rio que tem uma fluência tão alta de água. É um rio que ele é um rio curto, no sentido, não é um rio tão largo. E aí aquele general disse assim: olha, eu tenho rios melhores na minha terra, por que eu vou tomar banho no rio Jordão? E aí então a Bíblia vai dizer para nós que aquele rei veio e alguém falou para ele: olha, o rei falou para o capitão, disse: olha, capitão, vamos devagar, né? Porque se o profeta tivesse mandado você fazer algo absurdo, você faria, né? E eu quero então que você acompanhe comigo essa história. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e será purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia e se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e curaria a minha lepra. Diga, expectativa. A expectativa dele era a de que o profeta fosse lá e colocasse a mão e tal, e não aconteceu. E ele fala assim: não são Abana e Farfá, né? Não é Fafá, não é Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Diga, isso é olhar humano. Diga comigo assim: milagre não se explica, milagre se vive. Se nós formos viver debaixo de uma perspectiva humana, a nossa fé, ela é nula. Entende isso? Então eu quero que você continue comigo, porque a nossa visão não pode ser a visão desse homem. A visão dele era que se a água do lugar onde ele morava era melhor do que a do rio Jordão, então ele poderia se banhar lá e a água iria curar. Então ele entendeu tudo errado. Quem cura é o Senhor. Amém, meus irmãos? A resposta, diga comigo, a resposta que eu preciso não está no reino humano. Diga, a resposta que eu preciso vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode glorificar a Ele nessa manhã? Amém, meus irmãos? E aí diz assim, versículo 14: pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou
com a pele de um menino e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. É que eu saltei o versículo 13, né? Onde ele fala assim: chegando-se a ele os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e serás purificado. E aí eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração, fala com Deus assim: Senhor, que nessa manhã a tua palavra fale ao meu coração, não a minha mente, que eu possa esquecer, mas que no meu espírito seja a tua palavra revelada, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso a Jesus, amém. Glória a Deus. Isso aqui é eficiência. Antes da bateria descarregar, ele já veio trocar, tá vendo, irmãos? Aleluia. Meninos, pode deixar essas luzes mais acesas, tá? Por favor. Queridos irmãos, olhe bem. Essa palavra é uma palavra que certamente você já ouviu, já viu, já leu em alguns lugares. Mas eu quero trazer para nós algumas questões que estão relacionadas a esse texto e que eu quero que você, nessa manhã, guarde isso no seu coração. Esse homem estava aqui vivendo essa realidade porque duas pessoas improváveis fizeram parte da sua história. A primeira pessoa improvável que fez parte da sua história e que mudou sua vida foi a sua funcionária. A pessoa que trabalhava na casa dele era uma escrava. E esse homem, essa menina falou para esse homem, disse: olha, se você se encontrasse, se você fosse para Israel e se deparasse com o profeta Eliseu, você seria curado. Aquela palavra startou na mente e no coração daquele moço uma esperança que talvez ele já tivesse perdido há muitos anos. A segunda pessoa que faz a diferença na vida desse homem também é um servo, e ele então diz para o seu chefe, diz para o comandante: comandante, você está achando absurdo o profeta ter mandado você tomar banho no Rio Jordão? Se ele tivesse dito para você outra coisa talvez mais difícil, você não faria? E o homem diz assim: sim, eu faria. E aí o rapaz diz assim: então, ele está mandando você apenas tomar banho no Rio Jordão, o que custa isso? E sabe, irmãos, aquela palavra faz aquele homem então descer ao Rio Jordão, se banhar 7 vezes e receber a sua cura. Então o que eu quero chamar a atenção nessa manhã é que nós, diga eu, preciso falar aquilo que pode mudar a vida das pessoas. O que sai da sua boca precisa ser algo que muda a vida das pessoas. Sabe, irmãos, às vezes nós nos sentamos para falarmos de político, falarmos de pessoas, falarmos de situações que estão difíceis, e às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos profetas de Deus na vida das pessoas, perdemos a oportunidade de liberarmos palavras que possam mudar a vida de pessoas. Então eu quero nessa manhã dizer para você, Igreja Batista do Brasil, dizer para você que está online, dizer para você o seguinte: pondere aquilo que você vai falar. Se não edificar, se não trouxer crescimento, se não levar as pessoas a mudarem suas vidas, não fale. Não fale, guarde para você. Porque nós precisamos ser pessoas que as nossas palavras possam impactar e mudar a vida de pessoas. Quem eram essas pessoas que tiveram palavras que impactaram a vida deste homem? 2 pessoas improváveis. 2 servos
Que talvez se esse homem fosse outra pessoa, diria assim: olha, quem é que está mandando você falar? Eu quero dizer para você, independente, ouça bem isso que eu vou falar, independente da pessoa que estiver à sua frente, entenda que você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo está em você. Então quando você abrir a boca, abra a boca sabendo que o Espírito de Deus vai te usar para impactar a vida de pessoas, hoje e sempre. Você crê nisso? Aplauda Jesus e diga: eu recebo. Pergunte sempre: essa palavra vai edificar? Essa palavra vai trazer crescimento? Essa palavra vai edificar a vida das pessoas? Se não, meus irmãos, fala assim: gente, vou ficar quieto, tá? Amém, queridos? A segunda coisa é que nós precisamos, queridos irmãos, andar com pessoas que nos ajudam na nossa fé. Amém, queridos? Ande com pessoas que te ajudam a chegar mais alto do que o que você está. Esse menino e essa moça, esses rapazes, esse rapaz e essa moça que tiveram uma influência na vida desse homem, ele estava dizendo assim: olha, Senhor, existe uma palavra liberada sobre sua vida. Então Deus pode mudar a sua história. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: edifique a fé das pessoas. Amém, queridos? Edifique a fé das pessoas e ande com pessoas que edificam sua fé. Eu digo isso sempre, às vezes, para os irmãos, e vou repetir, queridos. Quando você estiver com pessoas que elas dizem assim para você: olha, que é isso? Tem nada a ver você não beber, que isso? O seu pastor nem está aqui, sabe? Olha, vamos para a festa, não tem nada a ver. Esses dias alguém falou para mim assim: ó, pastor, eu tô aqui acompanhando os meus amigos. Irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes. Não ande com pessoas que estão abaixo de você espiritualmente, a não ser que você esteja para ajudá-las a crescerem. Imaginou, irmãos, quantos de vocês gostariam que eu estivesse... Ontem, Jorge, eu queria comer um churrasquinho de gato. E aí, acho que é porque no condomínio tem muito gato, aí acho que não despertou o desejo, né? E aí então, eu falei assim: eu vou comer um churrasquinho ali no CIS, o CIS da Avenida Novo aqui. Quando eu passei lá, irmãos, estava um som tocando, e estava lá, e eles colocaram assim: boteco não sei o que lá, da gelada, não sei o que lá. Eu falei: tanto nome para colocar, né? Hã? Não, acho que não é quiosque não, acho que é boteco alguma coisa. É boteco, não é quiosque. Se fosse quiosque eu tinha parado, mas é boteco mesmo. E sabe o que eu pensei? Eu pensei assim: imagina um som rolando, eu aqui na mesa junto com esse povo bebendo. As minhas ovelhas vão passar e vão dizer assim: meu Deus, meu pastor, onde é que está? Eu falei para a Gênia assim: não rola, não vai, vou ficar sem comer churrasco. Observe bem, as pessoas que estão no mundo, elas vão querer te levar para o mundo. As pessoas que elas não têm uma visão espiritual, meus irmãos, vocês sabem disso. O que eu vou falar agora, vocês sabem disso. Eu falei aqui dos jovens, irmãos, para o mundo, esses jovens estão perdendo o tempo deles na igreja. Tem gente que olha para você e diz assim: como é que uma pessoa tão inteligente como você é crente?
Porque as pessoas estão iguais a este homem. A visão dele era o seguinte, quem vai me curar é a água. As pessoas do mundo, elas acham que o evangelho é uma filosofia. Não se trata, irmãos, é por isso que o evangelho não é religião. Diga para a pessoa que está falando, o evangelho não é religião. Quando alguém quiser discutir religião, fala assim, então não posso discutir com você, porque o evangelho não é religião. Por quê, pastor? Religião é tudo aquilo que liga o homem, tenta religar o homem a Deus, por meio dos seus próprios propósitos, por meio dos seus próprios esforços. O evangelho é diferente, por quê? Porque o homem é religado a Deus, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou, que me perdoou e perdoou você de todo o pecado. Então, se você se propuser a andar com alguém que está num nível abaixo que você precisa dizer assim, eu vou andar com essa pessoa, mas vou puxar ela para Jesus. Eu vou transformar a vida dela, eu vou impactar a vida dela, eu vou ajudar ela a ser uma pessoa transformada em Deus. E ouça, se você perceber que essa pessoa está te levando para o buraco, se afasta dela, porque você não pode negociar a tua fé. Ah, pastor, a igreja precisa ir às prostitutas, aos toxicômanos, a não sei o quê. Sim ou não? Precisa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se você começar a andar com um usuário de droga, você tem estrutura para trazer ele para o evangelho, sem correr o risco dele te levar para as drogas? Você, mulher que gostaria de trabalhar com prostitutas, marido, você gostaria de ouvir a sua esposa, alguém dizer assim, olha, estava sabendo com quem tua esposa está andando? Entende? Diga, estrutura para sermos influenciadores e não influenciáveis. Amém, queridos? Diga, bate no seu peito e fala assim, eu preciso ser alguém que caminha para transformar a vida de pessoas. Amém, meus irmãos? Então, se você andar com pessoas que elas estão precisando de ajuda, se prontifique a ajudar, mas cuidado para não ser alguém que seja influenciado por elas. Amém? A terceira coisa que eu vou perceber nesse texto é que palavras proféticas liberadas não perdem a validade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, tudo que Deus falou ao teu respeito não perdeu a validade. Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Quem tem promessa de Deus na sua vida, dê um aplauso a ele e diga, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Observe bem, aquele homem ouviu uma palavra e a palavra foi, você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Não foi essa a palavra que ele recebeu, sim ou não? Você vai mergulhar 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. A princípio houve algo interessante, Laís. Ele não creu e não obedeceu. E ele não fez aquilo que o profeta mandou de início. Olha, irmãos, fala aí para mim. Se você fosse Deus, o que você faria? Faria o quê? Não quer não? Pois não vai acontecer mais, né? Mas diga para a pessoa que está a misericórdia do Senhor excede o entendimento humano. A Bíblia diz que aquele homem não obedeceu, aquele homem disse, eu não vou fazer isso, mas a palavra permaneceu. Nada do que Deus falou ao teu respeito caiu por terra,
Nada do que Deus falou para você, Duda, caiu por terra. Nada do que Deus falou para você caiu por terra. A palavra paira sobre a tua cabeça, a palavra paira sobre a tua vida, e no tempo certo vai cumprir-se. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja aqui nessa manhã, olhe bem. Talvez você esteja aqui nessa manhã, e Deus já te deu comandos há muitos anos atrás. Há pessoas aqui com chamados, há pessoas aqui que Deus já te deu comandos, e você não obedeceu. Eu quero dizer para você, que no momento que você obedecer, no momento que você entrar naquilo que Deus te chamou, essas palavras vão se cumprir na íntegra. Eu quero que você levante a sua mão. Se existe algo que Deus te prometeu e não se cumpriu, não se preocupe, Deus vai cumprir ao seu tempo. Você crê nisso? Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Jessé, eu quero dizer isso para você. Você está indo viajar para outro lugar, para outra cidade. Desde o dia que eu te conheci, cara, Deus falou comigo que você tem um chamado. Minha esposa sabe disso. Tu era pequenininho ainda, menor do que eu. Não é muita coisa. E Deus falava assim: ele tem um chamado. Você é um escolhido de Deus. Você é uma pessoa escolhida. Mas algo nesse texto me diz, e é o próximo ponto, que a palavra só se cumpriu na vida de Naamã quando ele obedeceu. Se você obedecer o que Deus te mandar fazer, você será bem sucedido naquele lugar. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, e você vai impactar milhares de pessoas. Amém? Seja obediente ao Senhor, e não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Porque é uma palavra de Deus pairando sobre sua vida. Amém? Você recebe isso? Amém? Deus abençoe sua vida, Jessé. Então a obediência fez a diferença na vida daquele homem. Eu preguei outro dia sobre Abraão, e Abraão é prova disso, que a palavra de Deus não cai por terra, porque Deus falou para Abraão e disse para ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão sai da terra, mas não sai da sua parentela. Por quê, pastor? Porque Abraão leva um parente chamado Ló. Quando alguém diz assim, faz o L, aí você lembra, viu? De Ló. Ló. Não é de Lula, não, é Ló. Porque tem coisas, irmãos, que não fazem parte mais da sua vida, e que você precisa deixar para trás. Tem coisas na nossa vida que Deus vai falar conosco que vão doer. Uma vez eu estava numa igreja que era uma estrutura parecida com essa. Hoje essa estrutura aqui é uma estrutura maior, mas uma estrutura parecida com essa. E eu vi um comando de Deus dizendo assim: sai e vai para Salvador começar uma igreja do zero. Irmãos, aquilo para mim foi algo que, se você perguntar, pastor, você sentiu dor? Eu não senti dor. Mas quando eu fui para o campo, eu muitas vezes me perguntei: foi o Senhor mesmo que falou? Tem certeza que foi o Senhor mesmo que falou?
quê, irmão? Porque há coisas na nossa vida que Deus vai nos mandar fazer, e que a lógica humana vai dizer para você não, que a circunstância vai dizer para você não, mas você precisa ficar com a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor. E esse questionamento meu foi tão assim, que eu entrei para debaixo da minha mesa um dia, e falei assim: Senhor, o Senhor mandou eu vir para aqui, para Salvador, e queridos irmãos, observe bem, passei um ano inteiro, e a primeira coisa que aconteceu, foi que a pessoa responsável por manter a gente lá, no primeiro mês, tipo, era para mandar R$4.500, mandou R$1.000. A minha casa, onde eu morava, custava R$550 para morar. Como é que eu ia alugar espaço? Como é que eu ia alugar igreja para montar a igreja? Como é que eu ia montar a igreja? Então, aquilo que parecia impossível, entendeu? E aí eu comecei a questionar, e eu fui para debaixo da minha mesa e falei assim: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor mandou eu vir e não está acontecendo nada. Acho que Naamã, irmãos, quando ele mergulhou a primeira vez, olhou nada. Mergulhou a segunda vez, olhou nada. Terceira vez, nada. Talvez ele tenha pensado em desistir. Esse negócio de profeta, rapaz, nem uma pelezinha melhorou aqui. E aí eu comecei a dizer assim para Deus: Senhor, cadê? E aí eu dormi. No outro dia eu fui para um shopping, estacionei o carro no lugar errado, estacionei o carro em um lugar e saí para ir para casa no lugar errado. Eu estacionei em cima, saí embaixo. E vi um rapaz que estava lavando o carro. E ele falou assim, eu falei para ele assim: ô moço, onde é que fica o estacionamento tal? Aí ele falou assim: eu quero te dizer que ainda há profeta em Israel. Eu falei: eita glória. E aí então eu falei assim: tá, mas ignorei. Tá, onde é que fica o estacionamento tal? De novo ele falou assim: eu quero te dizer que ainda há profeta em Israel. Oh, irmãos, quando ele falou a segunda vez, eu falei assim: amém. Quando eu falei amém, ele falou assim: olha, o Senhor manda te dizer que Ele sabe de onde Ele te tirou, Ele sabe tudo que você está passando. E começou a desenrolar um manto e disse assim: olha, não temas, porque o Senhor é contigo. E falou tudo o que eu precisava ouvir. E aí, a partir daquela palavra, no outro dia as coisas começaram a permanecer do mesmo jeito. Não mudou nada. Porque leva um tempo. Diga: leva tempo. Às vezes, diga comigo, às vezes só vai se cumprir no último mergulho. Você precisa obedecer. Você precisa permanecer no lugar onde Deus te mandou. Você precisa ser fiel ao comando que Deus te deu. E aí, queridos irmãos, eu comecei a caminhar. Muita dificuldade. Plantamos a igreja, irmãos, lá em Salvador. Nós plantamos a igreja em um dos melhores bairros, chamado Alto do Itaigara, em Salvador. E começamos a caminhar. E o meu projeto era que em Salvador eu permanecesse até Jesus voltar. Um dia, o pastor Donizete, o ex-pastor dessa igreja, vai até a minha casa e disse assim: pastor Jurandir, eu preciso que você vá para a Cruz das Almas. Eu estou indo embora e você é o pastor que tem um perfil da igreja lá.
Eu falei, pastor, eu não vou, porque o meu projeto para aqui, para Salvador, é permanecer para o resto da minha vida. E aí, para resumir a história, eu vim pregar aqui. Quando eu desci do púlpito, uma reunião, umas irmãs falou assim, pastor, você vai ser o pastor dessa igreja. Eu falei, irmão, não venho não, porque o meu projeto para Salvador é para permanecer lá para sempre. Ela falou assim, nós podemos orar? Foi Leta e algumas outras irmãs aqui. E elas oraram. E Deus nos deu uma visão, olhe bem um sonho. Olhe bem um sonho. A pastora, ela trabalhava na Petrobras e todo dia, meio-dia, eu ia buscá-la. Eu nem sei porque eu estou contando isso aqui, gente. E aí eu ia buscá-la todos os dias, meio-dia. A minha esposa, irmãos, era líder do Norte e Nordeste na Petrobras. Era um cargo bom. Era um cargo que nos ajudava a nos mantermos lá em Salvador. Ela teve um sonho, o pastor Donizete estava terminando o período de louvor, e o pastor Donizete saía na rua, olhava para ver se eu estava chegando, porque estava terminando o louvor e ele tinha que me passar a palavra. E aí quando ela me contou esse sonho, eu falei para ela assim, era meio-dia, eu falei assim, à tarde você vai pedir demissão da Petrobras e nós vamos para Cruz das Almas. Eu não titubeei, porque eu entendi que o tempo, o louvor terminando era o tempo do pastor aqui terminando na cidade. E ele me esperando, eu tinha que assumir o lugar dele. E eu não podia ficar dependendo dela para tomar a decisão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, às vezes, você vai tomar decisões difíceis. Nem sempre as decisões que Deus vai te mandar tomar, nem sempre os comandos que Deus vai te mandar tomar, são comandos fáceis. Mas se eu tivesse dito para Deus não, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui hoje. A sua decisão pode impactar milhares de pessoas. Se aquele moço, menino chamando de menino, mas se aquele moço, aquele escravo não tivesse a coragem de ir até o seu Senhor e ter dito aquelas palavras, queridos irmãos, talvez aquele homem tivesse morrido leproso. Sabe, irmãos, e aquele homem, ele obedeceu ao comando, e quando ele deu o 7º mergulho, a palavra do Senhor se cumpriu, porque a palavra de Deus não envelhece. Amém, queridos? Amém? A palavra de Deus não envelhece. E eu quero dizer isso para você nessa manhã. Deus tem palavras para cumprir na sua vida. Amém? Deus tem palavras de comando para cumprir na sua vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, Igreja Batista do Brasil, há pessoas que estão esperando uma palavra de Deus vinda da sua boca para ter sua vida também transformada. Eu quero dizer para você nessa manhã, Igreja Batista do Brasil, que há poder de transformação na sua boca. Nessa manhã, esse texto veio para dizer para nós, queridos irmãos, que nós podemos ser pessoas que podem mudar a vida de outras pessoas. Deus veio para nos ajudar a levarmos pessoas a outros níveis que elas nunca viveram. E levante a sua mão que eu quero liberar isso para a sua vida. Há poder em você para curar leprosos. Talvez leprosos, talvez não fisicamente, mas pessoas que estão doentes e que o Senhor precisa usar você. Levante sua mão aos céus, diga: Senhor, me usa. Eu quero ser alguém que muda a vida de pessoas. Só os que querem isso para a sua vida, aplauda Jesus e coloque-se em pé, aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluias, aleluias. Eu quero fazer algo com você nessa manhã. Põe a mão sobre o seu coração. E eu quero fazer 2 orações. Põe a mão sobre o seu coração. A primeira oração que eu quero fazer nessa manhã é para você que está aqui hoje e você não é crente, ou talvez você que desviou por algum momento.
Mas o Senhor está te dizendo para você nessa manhã, assim como eu mudei a vida de Naamã, eu estou querendo mudar a sua vida e a sua história. Então, se tem alguém nessa manhã que você quer fazer essa decisão por Jesus, onde você estiver, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pode acender a luz, filho. Tem alguém nessa manhã que você não é crente, que você quer vir para Jesus hoje? Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Onde está a segunda pessoa que você quer vir para Jesus hoje? Ou talvez você que estava fora dos caminhos do Senhor e você quer voltar hoje. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pode ficar aqui. Qual é o seu nome? Adileuza, seja bem-vinda, filha. Amém? Mais alguém? Se não há, eu tenho uma irmã chamada Edileuza. Seu é Adileuza. Edileuza também? Oh, então, diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, entrego a minha vida a Ti e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga para Ele assim: Senhor, muda a minha história nesse dia, porque eu quero ser alguém que muda a história de outras pessoas. Perdoa os meus pecados e limpa o meu coração. Amém, amém. Querida, eu quero dizer para ti que nessa noite, nessa manhã, você acaba de ganhar uma família. Você não vai caminhar mais sozinha. Nós vamos te ajudar. Amém? E é com muito prazer que eu quero que você se vire para trás, porque você tem uma igreja que te recebe nessa manhã. Amém, 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 queridos. Com a mão sobre o seu coração nessa manhã, debaixo dessa palavra que foi ministrada nessa manhã, eu quero fazer algo com você. Eu quero que você ponha a mão sobre sua boca agora. E você vai dizer comigo: Senhor, assim como aquele servo liberou uma palavra que mudou a história do seu Senhor, nesta manhã, unge os meus lábios, e que no abrir da minha boca, eu possa mudar a história de pessoas. Eu possa ser alguém que muda a vida de pessoas. Nesta manhã, Espírito Santo, não deixa que eu fale, mas que tu fales através de mim. Diga comigo: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me. Amém, amém, amém. Agora levante bem alto suas mãos aos céus e faça uma declaração comigo. Diga: Senhor, nesta manhã, eu quero te pedir que me leve aos níveis que o Senhor quer para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus? Eu quero, a pastora está falando aqui, irmãos, tem almoço, então passa ali e pega seu almoço, amém? Observe bem, eu quero chamar aqui à frente, enquanto o louvor canta, você vai sair desse lugar, porque eu quero finalizar orando por você, que Deus tem uma palavra para você, tem uma promessa para você, e que ela não se cumpriu ainda, e você entende que Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque o cumprimento dessa promessa está próximo, e quem sabe você nessa manhã esteja aqui para dizer: Senhor, o Senhor falou comigo, antes eu não obedeci, hoje eu vou obedecer.
Quem sabe você tenha palavras que foram liberadas a você há muito tempo atrás e elas não se cumpriram ainda. Você vai vir no altar e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar esse louvor. Amém, queridos. Aleluia. Um homem tão falho e de impuros lábios não entendeu saber. Assim viu de importante então me com essas graças. Derrame o seu coração na presença de Deus nessa manhã. Diga a Ele. Pai, nessa manhã, o Senhor me mostra corações nessa manhã que estão esperando o cumprimento da promessa que o Senhor liberou sobre a vida deles. A minha oração nessa manhã, Senhor, é que cada promessa liberada seja cumprida na vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Se existe algo que este homem, essa mulher precisa ainda fazer. Naamã precisou ir ao rio e se banhar 7 vezes. Talvez aqui pessoas estão nessa manhã. O Senhor já mandou essas pessoas, já deu comando, e elas precisam cumprir. Meu Deus, eu sinto no meu coração que o Senhor move cada coração nessa manhã. E ora a Ti para que verdadeiramente, Senhor, essas palavras liberadas sobre a vida dos Teus filhos, elas se cumpram todas na sua íntegra, Pai, para que eles possam viver tudo que o Senhor já estabeleceu para as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que impede, Pai, aquilo que impede esse homem, essa mulher, de viver esse propósito, de viver nessa dimensão, meu Deus, Senhor, nessa manhã, assim como Ele mudou a história de Naamã, Ele está mudando histórias nessa manhã.
Ele está te levando para viver o que você nunca viveu. Há palavras que o Senhor está dizendo nesta manhã: eis que chegou o tempo, eis que chegou o tempo, eis que chegou o tempo. Delário de candaramaço de cantarabalababas. Caminhos serão mudados, direções serão mudadas. Candarachoriandalamanas. E o Senhor te manda dizer, Igreja Batista do Brasil: filho, filha, tudo que eu falei ao teu respeito ainda vai se cumprir na íntegra. Ainda vai se cumprir na íntegra, porque assim diz o Senhor: eu não sou homem para mentir. Quero que você levante suas mãos ao Senhor e diga: Senhor, nessa manhã eu estou aqui diante desse altar para te dizer: eu creio que nenhuma das palavras liberadas sobre a minha vida, apesar do tempo, nenhuma delas caiu por terra. Meu Deus, meu Deus, o Senhor está me falando de pessoas aqui que Deus te deu comando quando você era jovem ainda, e você foi por um caminho totalmente diferente, e o Senhor está te dizendo: a minha palavra em relação a ti não caiu por terra. Faz o caminho de volta e diz para Ele: Senhor, eis-me aqui. Você que o seu líder de GF já disse para você: olha, você pode ser um líder de GF, você pode ser alguém que lidera um GF, e você diz para ele: não, eu não tenho capacidade. Eu quero dizer para você, o teu líder de GF está sendo um instrumento de Deus, para dizer para você que Deus está te chamando. Então nessa manhã diga sim para o Senhor, porque há pessoas que precisarão ser ministradas através da sua vida. Deus está fazendo nessa manhã um reboliço neste lugar, mudando histórias neste lugar, estabelecendo novos começos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu abençoo a tua igreja, teus filhos, as tuas filhas, ó Deus, e que esta palavra no coração deles possa ser uma palavra que o Senhor traga verdadeiramente mudança, o começo de novas histórias. Pai, em nome de Jesus, cumprimento de palavras comecem a acontecer, Pai, em nome de Jesus. Homens e mulheres que estão aqui neste lugar, suas bocas começam a impactar a vida de pessoas para mudar histórias. Eu oro nesta manhã, Pai amado, para que o Senhor derrame sobre a vida de cada um deles esta unção de cura, para restaurar pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E cada um deles, Pai, viva o extraordinário que o Senhor tem para as suas vidas. Se você crê e recebe, aplauda o Senhor, aleluia. Amém. Levante assim a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. 18 horas o nosso culto. Seja o Senhor contigo.